Como que a igreja deve lidar com um irmão que não se arrepende? Bem, nós sabemos que o pecado ele gera impureza e isso acaba contaminando o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, e faz com que ela venha a adoecer. Então é necessário tratar logo no início a doença do pecado, antes que venha contaminar todos os outros irmãos. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele oferece à igreja do Senhor algumas orientações sobre esse assunto. Então, ele diz aqui, no versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Depois no versículo 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o, o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então aqui a orientação que Paulo dá é para que os líderes, e os demais irmãos venham se afastar daquele irmão que não se arrepende, que não está ali manifestando os frutos dignos de arrependimento, Então, é importante se afastar dele, porque essa atitude vai fazer com que ele se envergonhe, ele fique constrangido no meio da igreja. Por quê? Porque ele vai perceber com essa atitude que ele está sozinho ali no seu propósito, no seu pecado, ele não tem apoio. Porque muitas vezes quando alguém peca e ela não se arrepende, ela tenta de alguma forma achar pessoas que possam apoiar aquilo que ele está fazendo. Porque ele se vê tão preso naquela prática do pecado em que ele acredita que não vai conseguir sair disso. Então ele quer encontrar pessoas ali que possam apoiá-lo. Apoiar como? Dizendo que palavras, nós não somos perfeitos, frases assim, que a gente ouve. Mas não dá nem para ser perfeito, irmão? Nós não podemos, julgar o outro e assim tratar aquela pessoa de uma maneira comum. Permitir com que ele participe da ceia do Senhor em pecado, ele participe das atividades da igreja em pecado, participe dos momentos de comunhão com a igreja em pecado. Então essa atitude de se afastar dele é para que ele fique envergonhado, ele não veja que tem apoio. Mas é importante tomar cuidado, porque essa atitude, quem não sabe muito bem lidar com isso, pode acabar gerando ali falta de amor. Por quê? Porque toda disciplina ela precisa ser aplicada com amor. Muitas pessoas acham que o amor é aceitar tudo. Não, o amor não é aceitar tudo. Aqui nós vemos que o amor ele aplica disciplina e se afasta também, para que aquela pessoa possa mudar. Então, a orientação é: confronte esse irmão, confronte essa pessoa, mas como irmão. Não trate esse irmão como inimigo. Por quê? Ele passa a se tornar um inimigo quando ele entra em apostasia, que é o abandono da fé. Quando ele nega o Senhor que nos salvou. Aí já é outra situação. Mas esse aqui, que está vivendo algum tipo de pecado, não consegue sair dele, não vê que ele pode sair desse pecado, então ele ainda é um irmão.
Só precisa viver essa disciplina. Ter um choque com a realidade da palavra de Deus, com esse confronto, e ver que ele está errado. E que é possível ele abandonar esse pecado e seguir em frente, olhando para o alvo, que é Cristo. Então, aqui nós vemos, que essa é a orientação. Apesar de ser muito difícil e precisa ser algo ensinado, muito pela liderança, para que os irmãos não venham a agir com raiva, com ira, colocando ali um fardo sobre ele, que não é o fardo que Cristo quer que ele carregue. Então aqui nós vemos em Hebreus no capítulo 10, versículos 26 e 27, algo muito importante aqui para esses irmãos que vivem no pecado. Aqui uma advertência muito grande. Diz assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, olha só, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então aqui a pessoa que não quer sair do pecado, o escritor de Hebreus está dizendo que o destino dele é o juízo de Deus. Perder a salvação e ser lançado aqui no lago de fogo. Nós sabemos que é o lugar preparado para todos os ímpios, para todos que não foram obedientes à vontade do Senhor. Então é muito sério a pessoa sendo crente continuar no pecado, Mas aqui nós vemos que o que acontece, quando nós conseguimos converter aquele irmão do erro. Em Tiago 5, 19, 20 diz assim: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então olha que coisa linda, Quando é obrigação da igreja advertir os irmãos que estão em pecado. É obrigação nossa a fazermos vista grossa. Nós não podemos fazer vista grossa, temos que confrontá-lo em amor, não com palavras arrogantes, mas em amor. É importante isso acontecer, Porque Mateus 13, 41 e 42 diz assim: Deus mandará o Filho do Homem seus anjos e eles colherão do seu trono tudo que causa escândalo, do seu reino, tudo que causa escândalo. Os anjos de Deus vai colher todos esses que estão causando escândalo dentro da igreja, naquele grande dia, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui está falando sobre o momento da consumação dos séculos, quando Cristo ele vai ali separar os que são dele e aqueles que não são dele. Depois, mais adiante, no versículo 49 e 50, diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Exatamente aquilo que eu falei. Então, a pessoa que está vivendo a prática do pecado, ela precisa abandonar o quanto antes, para que ela não venha a perder a sua salvação e acabar ali sofrendo o dano da segunda morte. Para esses não há mais o que fazer, não há mais chance, porque pecaram voluntariamente. Então, essa é uma palavra de alerta, e também de um convite a todos que se desviaram do caminho do Senhor, ou aqueles que entraram em práticas do pecado, que possa deixar, que possa abandonar o quanto antes. Cristo te chama, Cristo te espera.
E Ele pode transformar a sua vida, pode tirar você desse lamaçal do pecado. Mesmo que você ache que é impossível, se você deseja, se coloque aos pés do Senhor. E Ele vai te dar todas as orientações, né? Através do Espírito Santo, tudo aquilo que você precisa abandonar e viver como uma nova criatura em sua presença. Amém?